Não, todos são de casa. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Mensagem número 5 a respeito da igreja de Tiatira, uma igreja comprometida com o mundo. Hoje vamos olhar ao verso, parte do 22 e, na verdade, 22 e 23. Eu certamente não vou conseguir cobrir tudo, mas vamos aí devagarzinho entendendo. Comprometidos com o mundo, e a grande pergunta é: você é alguém assim? Igreja de Tiatira, uma igreja que tinha muitos vínculos. Diz assim, vou do verso 20, tá bom? Jesus falando: tenho, porém, contra vocês, contra a igreja, que vocês toleram esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa. Vocês toleram que não somente ela ensine, mas que seduza os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Até aí o texto dessa noite. Irmãos, não sei se vocês percebem nas palavras de Jesus, é um tom ameaçador, é um tom muito forte. As palavras que ele diz aqui são palavras pesadas. Às vezes até destoam, né? Pensando assim na boca do Senhor Jesus. Jesus é a pessoa mais dócil que esse mundo já viu. É a pessoa mais gentil, mais cordial. Por isso a Bíblia apresenta ele como um cordeiro manso, dócil. Mas não se iluda, a Bíblia não ensina que ele é só um cordeiro. A Bíblia apresenta ele como um juiz também. E as pessoas que olham só para um lado de Jesus, para Jesus, o Deus amoroso, Deus que andou por esse mundo, que curou, que multiplicou pães, que fez muitas coisas lindas e emocionantes, precisa saber que esse mesmo Deus é um Deus rigoroso. E a maioria das pessoas, enganadas pelo diabo, e até mesmo dentro da igreja, são iludidas para acreditar que Deus, que a pessoa de Jesus ou seu Pai, Deus o Pai, como um Papai Noel sentado num trono do céu. Toda vez que alguém tenta demonstrar a figura de Deus Pai, e a Bíblia nem ensina a fazer isso, porque Deus não tem forma, não tem corpo, mas como é que Deus é representado pelas pessoas quando querem mostrar Deus no céu? Como ele é? Ele é novo ou velho? Ele é velho. Ele tem barba ou não? Tem barba. E o cabelo dele é de que cor? O semblante dele é de bravo ou de dócil? Deus é o Papai Noel celestial para as pessoas. Então você pede, você foi obediente? No Natal, Papai Noel celestial vai te dar presentes. Ok. Essa ideia é distorcida. A Bíblia, claro, apresenta Deus como Jesus também como ancião de dias. A ideia de um homem, já vimos a honra dos cabelos brancos para que as pessoas respeitassem, mas não olhe para ele como alguém que está no céu, que perdeu a sua força, que é gagá, que aceita tudo. Isso é uma tolice. As palavras da igreja de Tiatira são palavras assustadoras. Matarei os seus filhos. É Jesus falando isso, não é João. Eis que colocarei ela numa cama. É Cristo falando isso aqui. Então, você serve a um Deus, você é filho de um Deus que cuida, que ama, mas também disciplina. Então, nunca esqueça disso. Deus está pronto a pegar você no colo, mas se for necessário disciplinar, Ele disciplina. Vamos aprender então as lições do texto dessa noite. Quem despreza a paciência não escapa das consequências. Essa é a verdade central nesse texto. Jesus fala: eu dei tempo, eu esperei, eu fui muito paciente com essa mulher, está falando de Jezabel aqui, aguardei pacientemente, mas o texto diz, ela todavia não quer, ela não quer. Não é mais que eu devo esperar, ela tomou uma decisão, não quero me arrepender, ou seja, eu não vou parar e eu quero ver quem é o Deus que pode fazer com que eu pare. Então Jesus fala, eu esperei, dei tempo, ela não quer.
Então, do amor, o Cristo bondoso vai se tornar o Cristo rigoroso. Veja como ele se apresentou para essa igreja no capítulo, nesse capítulo, nos versos anteriores. Versículo 18. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, aquele que tem olhos como chamas de fogo. Ou seja, eu sondo, eu enxergo tudo. Nada está oculto de mim. Mesmo que essa mulher e os seus servos, os servos de Jezabel aqui, estejam atuando na igreja, eu estou vendo. Não dá para esconder de mim. E depois ele fala: eu não tenho só olhos de fogo, mas eu tenho pés semelhantes ao bronze. Pés que esmagam. Pés que não podem ser feridos, mas destroçam tudo. Então, se você não quer o meu abraço, se você não quer o meu cuidado, eu esmagarei você com os meus pés. E daqui para frente, desses versos em diante, você vê o Cristo que esmaga. A Bíblia fala em outros lugares, Deus Pai dizendo para Deus Filho: Filho, assenta-te à minha destra, até que eu coloque os seus inimigos aonde? Como estrado, ou esteja debaixo dos teus pés. Por que ele usa essa figura? Ele está falando juízo. Então aqui Jesus se apresenta: eu sou aquele que sonda, mas eu também sou juiz. Não brinque. Se você despreza a paciência, só resta as consequências, não tem outra alternativa. Então hoje vamos ver as consequências em se desprezar a paciência de Jesus. Quais são as consequências? A primeira delas é que quem despreza a paciência de Jesus será tratado com grande rigor. Então a ênfase aí é a palavra grande, com rigoroso rigor. Durante a sua vida, durante a sua estada aqui terrena, andando entre nós, Jesus algumas vezes pronunciou coisas muito severas. Ele disse para algumas cidades: naquele dia haverá maior rigor sobre vocês. Eu vou ser muito rigoroso. Por que ele fala isso? Ele realizou milagres, ele demonstrou a sua bondade naquele lugar, fez prodígios extraordinários, e aquele povo era incrédulo. Jesus diz: olha, isso que eu fiz aqui na cidade de vocês, se fosse feito naquela outra cidade, toda a cidade se converteria. Mas eu fiz aqui e vocês estão desprezando. Pois eu vos digo que naquele dia, o que significa naquele dia? Ele está falando no dia do juízo, no dia do julgamento. Fala, naquele dia, sobre vocês haverá um rigor maior, eu vou ser mais rigoroso, porque vocês tiveram a oportunidade de ver um milagre. E não acreditaram, não quiseram. Aliás, alguns excederam tanto que Jesus disse: olha, isso que vocês estão fazendo jamais pode ser perdoado. Todas as outras coisas podem, mas isso não. Jesus expulsa o demônio de alguém, e os homens, os doutores da lei, sabiam que aquilo era uma atuação divina, não estão enganados, sabiam e viram, e dizem o seguinte: ele faz isso pelo poder de Satanás. E Jesus fala: isso vocês estão atribuindo ao Espírito que age em mim, o Espírito Santo. Vocês estão dizendo que ele é o próprio Satanás. E isso é blasfemar contra ele. Todas as ofensas podem ser perdoadas, mas isso é imperdoável. O que será que acontece com pessoas? Hoje eu não tenho tempo de explicar isso. Esse pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, não pode ser mais praticada. Para se cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo hoje, você teria que estar num lugar fisicamente com Jesus. No mesmo lugar, ver ele fisicamente, ele realizar um prodígio extraordinário na sua frente. E você realmente ter certeza que aquilo é de Deus e falar: não, isso é do diabo. Isso é blasfemar contra o Espírito. Então, graças a Deus, pela bondade dele, isso não pode ser praticado. Mas nos dias em que Jesus estava aqui na terra, podia. E Jesus disse: olha, isso que vocês fizeram é imperdoável. E aqueles homens foram para a perdição. Com que rigor ele vai tratar essas pessoas? Com que rigor ele vai tratar Judas, que era contado entre os... E ele diz: ai daquele que traz o Filho do Homem. Então Jesus trata pecadores obstinados. Lembre-se disso aqui, ó. Quando quem despreza a paciência dele é tratado com um rigor excessivo, um rigor que você deveria evitar. Muito bem, a parte do texto dele, tempo para que se arrependesse, eu destaquei duas partes que deveriam chamar a atenção dos leitores. É essa parte. Todavia, eu coloquei uma explicaçãozinha do que seria. Eu falo: dei-lhe tempo para que se arrependesse, todavia, ou seja, apesar disso, apesar de eu esperar, a pessoa não quer. E a segunda parte é essa aqui, ó. Ela não quer.
Vocês entendem a ideia, o porquê que ele diz que ela não quer? Ela se conscientizou que está errada e fala, eu não quero me arrepender. Já conversou com alguém em que você fala e a pessoa fala assim, eu sei que está errado, mas eu não vou mudar? Já encontrou gente assim? Fala, eu sei. Você fala, você não sabe que Deus vai te disciplinar? Eu sei, mas é problema? É ok. Então você se depara com gente assim. E o alerta da Bíblia é para que você não seja assim. Talvez crentes que estejam pecando, vivendo em desvios, a disciplina não veio, em alguns casos, porque ele está esperando. Mas chega um ponto que ele fala assim, apesar de eu esperar, não quer. Então agora eu vou agir com rigor. Em outros lugares da Bíblia, esse rigor é demonstrado. Eu marquei alguns tipos de pecados que são pecados obstinados. A palavra obstinado na Bíblia é a ideia de pecados de teimosia. O que é um pecado obstinado? É o único pecado que gera uma disciplina severa de Deus. Para vocês entenderem, não importa qual é o pecado praticado, quando há arrependimento, há perdão. Mas quando há insistência naquele pecado, e a pessoa diz, eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo, isso é ser obstinado. Esse pecado exige uma punição rigorosa. Por exemplo, nós temos alguns casos que a Bíblia chama de pecados privados. O que são pecados privados ou pecados particulares? São pecados que todos nós que estamos aqui, desde o pastor a qualquer pessoa, todos nós cometemos erros. A Bíblia diz que se dissermos que não temos pecado, somos o quê? Mentirosos. Então nós pecamos, nós somos santos no sentido de que Deus já nos separou, já nos declarou inocente. Ele falou, vocês vão para o céu, a culpa do pecado de Adão eu removi de vocês, mas vocês ainda vão ter que lutar com a natureza pecaminosa. E vocês vão tropeçar. E toda vez que vocês tropeçarem, peçam perdão, e eu perdoo vocês. Mas não é mais o perdão para ir para o céu, é o perdão que restaura a nossa comunhão, nosso relacionamento. Então esses pecados, que são chamados pecados privados ou pecados particulares, significam pecados que não produzem escândalo. Eles são tratados, a Bíblia lida com uma ferramenta lá, não dá tempo de eu só vou citar, Mateus 18. Ele fala, se seu irmão pecar, vai lá, em particular, conversa com ele, confronta ele. Olha a paciência dele, vai lá, conversa. Se esse irmão te ouvir, resolveu a questão, vocês oram, pecado perdoado, vida que segue. Todavia, mesmo você falando com essa pessoa, ela não quer se arrepender e continua praticando aquele pecado, depois de um tempo você vai buscar 2 ou 3 pessoas e vai lá falar com elas. Por que 2 ou 3 pessoas? Porque no costume judaico, os julgamentos precisavam de pelo menos 2 ou 3 testemunhas para fazer algo. Então você falou, você não podia chegar diante de Deus e falar, Deus, eu falei, ela não se arrependeu. Deus fala, então leva 2 ou 3 testemunhas. Se 2 ou 3 crentes foram lá confrontar e ela não quer mudar, então a disciplina virá, porque Jesus fala, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Não é roda de oração, é disciplina. 2 testemunhas estão dizendo, você está errado, 3, e você não quer, a disciplina virá sobre você. Quando Jesus foi levado para ser morto, diante de Caifás e de Anás, trouxeram falsas testemunhas. Adivinha que número trouxeram? 2 ou 3. Eu vi esse homem dizendo que vai destruir o templo. Eu vi esse homem, começaram a fazer falsas acusações. Era assim o processo. Então, pecados particulares, que acontecem de maneira privada, que não produzem escândalo, aquele irmão mentiu, eu vi aquele irmão falando um palavrão, eu vi aquele irmão fazendo... Tudo isso é pecado. Para perdoar esse pecado, Cristo teria que morrer na cruz. O preço é o mesmo, mas as consequências não. Então você procura dar espaço. Falou 1, falou 2 ou 3, não ouviu? Então você conta para a igreja toda e fala, olha, falamos com aquela pessoa, ela não quer se arrepender. Depois que falou toda a igreja, para toda a igreja contou, e a pessoa diz, eu estou certo e toda a igreja está errada, Jesus então vai colocar o rigor e fala, então agora trata essa pessoa como um gentio, um publicano. O judeu entendia isso perfeitamente. Eu não como na casa de um gentio, eu não cumprimento um publicano, o publicano era cobrador de impostos. O judeu falava, olha, eu faço qualquer coisa. Se um judeu tivesse que pagar R$90 de imposto, para vocês entenderem, ele desse uma nota de 100 para o coletor de impostos, ele não pegava troco, porque ele considerava aquele dinheiro imundo. O coletor de impostos gostava? Adorava.
Zaqueu, como é que Zaqueu se sentia? Zaqueu explorava o seu próprio povo, virou milionário. E o que acontece? Esse tipo de prática, o judeu, se viesse um publicano, ele atravessava a rua. Ele não saudava. Por isso que quando Jesus falou, Zaqueu, desce depressa, porque eu vou comer na sua casa, o pessoal falou, o quê? O maioral, o chefe dos publicanos, Jesus falou, eu vou comer na casa dele. Ele estava quebrando paradigmas. Mas para que vocês entendam, pecados que foram confrontados por um, por dois, por três pecados, preste atenção na ênfase ali, ó. Sem escândalo, pecados que todos nós cometemos, que não produzem escândalo. Tem um rito, e esse rito dentro da igreja é um rito lento. É a paciência de Deus buscando os seus filhos ao arrependimento. Se a pessoa não se arrepender, ela é excluída, ela é cortada. Tratar como gentil publicano é coloque para fora, não tenha mais contato. É isso, na prática é isso. E aí Jesus diz mais ainda, olha o rigor. Porque o que vocês ligarem na terra é ligado no céu. E o que vocês desligarem, cortarem na terra é cortado no céu. Ah, é perder salvação? Não, é perder a proteção de Deus. É um crente que estava debaixo de um teto e é colocado fora na chuva. É isso que ele está falando. Vocês cortaram daqui? Jesus fala, eu também vou ordenar que do céu a proteção sobrenatural seja removida. E essa pessoa agora esteja debaixo da disciplina de quem? Não que é a disciplina da família de Deus, então fica lá fora e vai receber a disciplina do diabo. Na prática é isso que está acontecendo. Então, pecados obstinados são assim que a Bíblia trata. Existem outros tipos de pecados, são pecados não privados, mas são pecados públicos, que produzem escândalo. São pecados que não são mais cometidos numa esfera privada, são pecados que acontecem e têm uma grande repercussão. Não tem como esconder. O pastor fica bravo com alguém e levanta a voz para alguém. E esse irmão fala, nossa, o pastor levantou a voz para mim. Ok? Então vamos partir do pressuposto que foi errado ter levantado a voz, tal. O pastor pecou. Vai falar com ele em particular. E assim vai. Qualquer irmão. O pastor chega aqui no culto e fala assim, eu sou homossexual. Olha a gravação, por favor. Né? Essa edição hoje dá até medo falar isso aí. Isso aqui vou usar outro pecado. Esse pecado não. O pastor vira e fala assim, eu sou homicida. Ok? Tem forte escândalo? Tem uma... Eu anuncio num púlpito e falo assim, olha, eu queria avisar para vocês que eu sou casado com 4 mulheres. Tudo bem? Vai lá confrontar ele, dá tempo para ele se arrepender, vai 2, 3, é assim que faz? Não. Pecado privado, pecado de escândalo. O de escândalo, a Bíblia trata em outro texto. Adota-se os passos de 1 Coríntios capítulo 5. O rito é sumário, é rápido. Paulo falou, eu estou na cidade de Éfeso. E vocês, os coríntios, estavam na Grécia. E Paulo diz assim, geralmente, aqui onde eu estou, se ouve que entre vocês há uma imoralidade tal, gigantesca, que nem mesmo entre os incrédulos existe. Paulo está longe, muito longe, e diz assim, até aqui onde eu estou, as pessoas comentam sobre vocês. E Paulo diz, há quem se atreva de possuir sexualmente a mulher do seu pai, não era sua mãe. Então havia um homem na igreja, casado com uma mulher, provavelmente, e havia um triângulo amoroso entre o pai, o filho e a madrasta. E eles vinham para a igreja cultuar. O que vocês acham disso? Aceitável? Na igreja de mão dada? Os 3? Quem é esse aqui? Ó? Essa é a esposa do meu pai, mas também é minha amante. E aí Paulo diz assim, eu ouvi que entre vocês há uma imoralidade que nem entre os incrédulos é aceitável. O incesto é aceitável? Hoje é aceitável? Até hoje causa repulsa. E Paulo diz, eu então, ausente no meu corpo, eu estou muito longe, mas eu estou presente no Espírito. E ele diz assim, em nome de Jesus, 1 Coríntios 5, em nome de Jesus, reunidos vós, com o meu Espírito, ordeno que essa pessoa seja entregue a Satanás. Veja que é sumário, é rigoroso ou não? Entreguem essa pessoa para o diabo, entreguem o corpo dessa pessoa para o diabo. E aí se torna mais assustador, porque o texto diz, para a destruição da sua carne, sua matéria, para que a alma seja salva no dia do juízo. Falou, o quê? Isso mesmo. Era um crente?
era um crente. Paulo falou, essa pessoa vai ser salva. Mas esse cadáver que está dentro da igreja precisa ser colocado para fora, imediatamente. Paulo não mandou as pessoas deliberarem. Veja aí o que dá para fazer. Não, Paulo falou, coloquem essa pessoa para fora imediatamente, é sumário. Isso daqui, são pecados públicos que produzem escândalo. O rito é outro. Há outro tipo de pecado, aí eu falei sumário, então agora você tem pecados de líderes. A Bíblia também trata de pecados de liderança, especialmente pastores. Pecados que produzem escândalo. Por quê? O pastor também peca? Também peca de forma particular? Claro que peca. Mas quando um pastor peca e produz um escândalo, o rito também é um rito adotado em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20. Paulo diz assim, aos que pecarem, falando para os líderes, repreende-os na presença de todos. A disciplina sobre o erro de liderança, ela é uma disciplina que é feita na frente de todos. Aí Paulo diz, para que os outros quem? Os outros pastores temam, que eles recuem, que eles não vão nessa direção. Então, na nossa sociedade, quando o pastor comete um escândalo, as pessoas tentam acobertar, abafar. E Paulo diz, é o contrário. Exponha isso para que quem não está pecando tenha medo. Essa pessoa perdeu a salvação, esse pastor? Não. Ele perdeu o quê? Ele perdeu o seu ministério. Ele perdeu o ministério, dependendo do escândalo, ele perdeu permanentemente. Dependendo do escândalo, provisoriamente. Ok? Dada a natureza, cada igreja vai avaliar. Como é o rito disso? O rito também é sumário. Não tem processo, vai falar 1, 2, 3. É rápido. Ou seja, é tirar do meio da igreja o pecado. Então Deus é mais rigoroso com quem? Nessa opinião aqui. Ele é mais rigoroso com o membro comum ou com o líder? Com quem ele é mais rigoroso? Em Tiago capítulo 3, versículo 1, Tiago diz assim, meus irmãos, não sejam muitos de vós, abram lá, mais fácil. Estou citando aqui, senão as pessoas falam, pastor está citando e o texto nem diz isso, né? Desculpa, eu cito os textos para tentar otimizar o nosso tempo. E assim nós conseguimos caminhar de maneira mais serena e fazer tudo o que é necessário no culto coletivo. Tiago, acharam aí? Tiago capítulo 3, versículo 1 diz assim, meus irmãos, Tiago 3, 1. Não vos tornei muitos de vós mestres. O que diz depois na sua versão depois disso? Sabendo que nós, é isso que está, Patrícia? Nós os que ensinamos, o que acontece com nós os que ensinamos? Ok. Está assim na sua Bíblia? Eu quero ser pastor. Não sejam muitos de vocês mestre, e aí Tiago diz, porque os que ensinam serão julgados com maior rigor. Porque do púlpito, e não só do púlpito, mas quando você ensina, você pode fazer com que uma família se levante ou você faz causar tropeço. E aí Tiago diz, é claro que você deve ensinar, mas cuidado com o que você ensina. Esse texto aqui se aplica direto ao caso de Tiatira e Jezabel. Ela estava ensinando. Já disse para os irmãos que há uma briga muito grande sobre se ela era crente ou não era crente. Se ela era um ímpio desviando as pessoas na igreja ou se ela era uma cristã que se corrompeu e desviou todo mundo. É muito provável, muitos teólogos acreditam que ela era uma crente de verdade, que estava dentro da igreja, mas se corrompeu e levou as pessoas a praticar o mal. Em João, inclusive em Apocalipse, diz que ela se declara profetisa. Em muitas igrejas, muitos cultos nessa noite no Brasil e mundo afora, está cheio de profetisa nas igrejas. Aliás, tem mais profetisas do que profetas. Tem inúmeras mulheres dizendo assim, olha, Deus fala comigo, sou profetisa. Cuidado, porque há maior rigor sobre quem ensina. Eu não tenho tempo de explorar cada texto, eu só quero colocar no seu coração temor. O temor que a Bíblia está trazendo. Jesus trata com quem rejeita sua paciência, recebe as consequências. E uma delas é o grande rigor com que ele vai tratar. Nos 3 casos aqui, se não houver arrependimento, a punição é a mesma, a imediata exclusão.
Qualquer um deles aqui arrependeu, resolveu. Não arrependeu? Ela é colocada para fora da igreja. Como é que Paulo chama esse ato de colocar para fora da igreja? A exclusão. A exclusão é chamada na Bíblia de entregar ao diabo. A pessoa pode até não falar, nós só excluímos você. Claro, estou falando de exclusão bíblica, não de exclusão por perseguição, nada disso. Estou falando de exclusão. O processo correto implica em entregar alguém para o diabo. É Deus falando assim, olha, a pessoa não quer mais ser tratada por mim, então vou deixar ir para uma outra esfera onde o diabo mesmo vai corrigir e vai tratar. E a disciplina se assevera, porque o diabo ele é rigoroso no trato com os filhos de Deus. Ele vai falar, ô Senhor, obrigado. Posso bater nos seus filhos? Como vocês acham que ele bateu no filho dele? Quem assistiu o filme Paixão de Cristo vai lembrar de uma cena bem forte, quando Jesus está sendo açoitado pelos soldados. Há um personagem, na verdade uma mulher, que simboliza o diabo, ela está andando de preto por trás das pessoas. O que ela tem no colo? Tem um bebê, todo deformado. E ele vai andando, e há um momento na cena em que a criança vira o rosto, e aí você vê que é um demônio, um ser todo deformado. E a criança ri, enquanto vê Jesus sendo açoitado. Gente, essa cena é muito emblemática. É como o diabo, a cena quer transmitir a ideia assim, o diabo cuida dos seus. Quem está cuidando de você, Jesus? Quem está fazendo com que esses homens exerçam rigor ao chicotear você? O livro de Salmos, sobre os salmos messiânicos, diz assim, estava rodeado por cães. No filme, Mel Gibson captou bem a ideia, os soldados batiam, eles rosnavam contra Cristo. Quem fez isso? O diabo. O diabo é rigoroso. Quando Deus fala para o diabo, pode tocar no corpo de Jó. Como é que ele tocou? Ele deu uma febrezinha? Não, ele vem com rigor. Rigor excessivo. Veja. É isso que acontece. Há um último caso aqui, que é o pecado de incrédulos com ou sem escândalo. Aquele incrédulo está mentindo. O que a igreja faz? A igreja não faz nada. A igreja não disciplina incrédulos. Incrédulos não são um problema da igreja. Mas aquele incrédulo produziu escândalo. Se ele estiver na igreja, ele é colocado para fora. Mas ele não é excluído. Exclusão é para membros do corpo. Eu só posso excluir, eu só posso cortar membros, partes de mim. Mas se não é parte de mim, não, é só colocar para fora, já não era parte, só estava junto. Então, no caso de incrédulos com ou sem escândalo, a igreja faz o seguinte, ela entrega para Deus, para que Deus lide. Então, no caso de Jezabel, em Tiatira, alguns dizem que sim, é uma cristã e Jesus vai tratar. No caso, algumas pessoas dizem, não, Jezabel é uma incrédula, essa mulher em Tiatira era uma incrédula, então a igreja não ia fazer nada. Mas veja, me parece ser uma cristã pelo fato de Jesus dizer, vocês estão tolerando essa mulher aí. Eu já dei tempo para ela, por que ele está dando tempo para ela? Isso indica o que? Eu estou dando tempo para ela, de que ela é alguém pertencente à família da fé. Mas ela não quer. Então, quando um crente não quer ouvir, a consequência vem. Qual o tempo? Aqui é lento, sumário. E aqui? Aqui Deus decide. Às vezes Deus lida de forma sumária, às vezes Ele demora. Nós não sabemos como Ele lida. E no final, a igreja então se entrega essa questão para Deus e deixa Deus lidar como Ele quer. Existe um segundo aspecto importante no texto de Tiatira. Dei tempo para que ela se arrependesse, ela todavia não quer. O versículo 22 diz, eis que eu a prostro de cama. Então, nós vamos ver outra lição importante. Quem despreza a paciência de Jesus pode ser punido com graves doenças. Aprenda que uma das ferramentas as quais Jesus pune os seus filhos e os incrédulos também, mas ele usa, não é a única que ele usa, mas às vezes ele usa as doenças. Em todas as versões que eu peguei, deixa bem claro o agente da ação, para que ninguém fique falando, mas será, esse texto incomoda. Não importa os nossos sentimentos. Quem é o agente da ação? Eis que, qual é o sujeito oculto aqui? Eis que eu. Jesus está falando, sou eu. Olha, portanto, eu a lançarei doente numa cama. Por isso, vou fazê-la adoecer. Eis que porei ela numa cama. Então aqui a revista atualizada, NVT, NVI, corrigido e fiel. Todas as versões que você pegar, sempre vai Jesus estar falando assim, ela não quer se arrepender? Eu vou pegar ela. Ela está se deitando na cama da prostituição e fazendo meus filhos adulterarem? Eu vou pegar essa mulher.
E eu não vou matá-la, eu tenho o poder de matá-la rapidamente, mas não farei isso. Eu a prostrarei, eu a colocarei deitada numa cama e vou fazer com que ela adoeça. Com que objetivo? Porque ele vai fazer essa mulher começar a definhar aos poucos, a agonizar. Ele está falando de uma punição que traz tormento. A punição sumária é uma punição que faz, às vezes a pessoa é punida por Deus e ok, a vida terminou ali, a questão resolvida. Mas quando uma pessoa fica num leito, sofrendo, padecendo o juízo de Deus, há tempo para se arrepender, há tempo para mudar. Então você vê uma verdade seguinte, ó, quem não acha tempo para se arrepender, receberá tempo para sofrer. Ah não, o tempo de Jesus eu estou jogando fora, ok. Então ele joga a pessoa numa cama e faz com que ela padeça muito. E lá do leito de cama ela clama e fica clamando. Às vezes Deus, perdoar, Ele perdoa sempre. Às vezes Ele restaura e às vezes não, Ele leva. Mas eu queria fazer uma observação muito importante de erros que acontecem no meio das comunidades à sua volta. Ó. Um alerta muito importante para você não sair daqui com o ensino errado. Jesus tem muitas formas de punir o pecador rebelde. As doenças são uma delas. Então, tem muitas formas, mas atenção. Nem toda doença é punição de Jesus sobre alguém. Tudo bem? Jesus pune com doença, mas toda doença é punição de Jesus? Não. No meio neopentecostal é comum dizer, você está sofrendo? É a mão de Deus sobre você. Não. As doenças são uma consequência natural do mundo caído. Adão pecou, as doenças surgiram. Adão trouxe o pecado, a Bíblia fala em Romanos capítulo 5, que por um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Então por que você adoece? Porque Adão pecou. Deus está me punindo? Não. É a consequência natural. Agora, pode ser que você cometa um pecado que Deus diga, você está me ofendendo. Vou dar tempo para que ele se arrependa. Estou falando de crentes. Não quer se arrepender? Ele vem e toca com uma doença. E aí a pessoa vai para uma cama. Isso acontece? Vocês lembram de algum texto em que isso já aconteceu? Paulo, não precisa ler, eu vou citar aqui, depois quem quiser pode ler com calma. Quando lida com a ceia, em 1 aos Coríntios capítulo 11, ele diz assim, olha, quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês estão participando. Vocês chegam aí e os ricos comem primeiro que os mais humildes. Ou seja, a ceia do Senhor naquela época consistia de, não só como nós temos aqui o pão e o cálice. O pão e o cálice que nós celebramos na ceia cristã é a última parte de 4 coisas que aconteciam na ceia judaica. A ceia judaica era uma refeição. Eles comiam juntos. E durante aquela cerimônia, normalmente era levantado 4 cálices. Então, por isso as pessoas começavam a se embriagar. As pessoas chegavam, bebiam o primeiro cálice, segundo cálice, terceiro cálice. Quando chegava no cálice, que simbolizava o corpo de Cristo e a aliança, vários estavam bêbados. As pessoas chegavam, traziam comida de casa, e os ricos comiam primeiro e deixavam a sobra, se sobrar, para os mais humildes. Então, Paulo diz, isso não é a mesa da comunhão. Isso que vocês estão fazendo é uma afronta. E aí, olha o que a Bíblia fala. É por isso que entre vocês não são poucos os que dormem. Paulo usa uma linguagem branda para falar, não são poucos os que estão sendo mortos. E outros estão doentes. Então, é possível que pessoas adoeçam mortalmente ou momentaneamente depois de participar de uma ceia. Ao longo da história, não dá, as pessoas talvez não percebam isso. Muitas pessoas participam da ceia e depois adoecem. Falam, o que aconteceu comigo? Deus pode ter olhado e falou, você me ofendeu com o que você fez. Você estava desdenhando do corpo do meu filho. Como você reagiria como pai se você estivesse no funeral, o corpo do seu filho estivesse ali e alguém começasse a rir e zombar do corpo? Você fala, você está me ofendendo. Você está participando desse momento indignamente. Eu vou punir você. É isso que acontece na ceia do Senhor. As pessoas zombavam, riam, ficavam bêbadas e Deus começou a matar pessoas. E o pessoal estava, Paulo, o que está acontecendo? Ele falou, por isso Deus está matando vocês. É possível que a doença seja a punição de Deus para pessoas que insistem em viver no pecado. De modo que você hoje deve perguntar a Deus, Senhor, se eu estou passando ou se eu já passei, isso foi uma disciplina da sua parte?
Se não é uma consequência natural da vida, enfrente e avance. Mas se for consequência do pecado, peça perdão a Deus, porque senão ele vai agravar isso. Em outros lugares, poderíamos passar pela Bíblia mostrando, quando ele traz tumores sobre as pessoas no Egito, ele usa a doença. Quando Abimeleque toma Sara, porque Abraão mentiu, Deus pune as mulheres, elas ficam estéreis e coloca úlcera nos homens. Ele usa a doença como ferramenta de punição. Lembre-se disso. Você deve ter conhecido, talvez você não saiba, pessoas, talvez você até lembre, pessoas que foram punidas por Deus por causa do pecado com uma doença. E a pessoa se arrependeu e Deus não retirou a doença. Falou, eu te perdoo, mas isso vai permanecer em você. Eis que há próstro de cama. É isso que o texto de Tiatira nos ensina. Portanto, eu lançaria em cama, olha só, uma observação. Em 1 João, capítulo 5, é dito o seguinte: se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore por ele. Aquele irmão adoeceu. E é por causa de um pecado? É por causa de um pecado, ficou claro. É comum até que, em casos em que uma igreja exclui alguém, pessoas adoeçam. Se alguém vir o irmão pecando, não pecando para a morte, ore por ele e Deus lhe dará a vida. E esse irmão que pecou de maneira que não leva à morte. Então a Bíblia fala, ore sempre por pessoas que pecam, mas que esses pecados não chegaram numa categoria de tamanha ofensa, que são puníveis com a morte por Deus. E qual é a sequência do texto? 1 João, é Bíblia, hein? Não é nosso, não é a redenção ensinando, é a Bíblia. Mas há pecado que leva à morte, e por aqueles que o cometem, não digo que se deva orar. Há pessoas, há punições de Deus, pelas quais você não tem que orar mais. Deus fala, não ora. Eu vou punir essa pessoa, pare de orar. Sabe qual é o problema dos crentes? É quando os crentes olham para isso daqui, qual é a sensação que você tem? Aquela pessoa pecou. O pecado que ela fez foi muito grave. Mas essa pessoa é uma pessoa que eu amo demais. O que a pessoa faz? Ela fala, vou orar. E Deus fala, não ore. Não, mas vou orar. Não ore. Eu não vou atender. Eu não vou atender essa oração. Por quê? Porque a ofensa dessa pessoa não será interrompida. Tá bom? Eu posso perdoar. Mas não é porque você orou. Mas a disciplina virá. Se você ler 1 Samuel, capítulo 2, no Antigo Testamento, os 2 filhos de Eli, sacerdotes, ficavam ali. As pessoas vinham fazer oferta diante do tabernáculo, traziam carne para ofertar. O texto fala que nem a gordura da carne queimou, eles já enfiavam o garfo lá dentro e tiravam a carne. E o ofertante falava assim, olha, espera um pouco, deixa pelo menos essa oferta que eu fiz para Deus, porque o sacerdote tinha direito a retirar. Mas eles falam assim, olha, deixa um pouco a gordura da carne subir a Deus, a minha oferta. E eles falam, nós somos sacerdotes aqui, nós pegamos o que nós queremos. Então eles profanavam o que era ofertado a Deus. Segundo lugar, na frente do tabernáculo, fora, eles se deitavam com prostitutas. E todo Israel sabia. Mas Eli não fazia nada. Um dia, Eli está dentro de um lugar e um homem aparece. E é uma teofania, ou um anjo, talvez. E, mais provavelmente, a presença do próprio Deus. E ele diz assim, por que você honra mais os seus filhos do que a mim? É uma bronca. Por que você está honrando mais eles do que você honra a mim que estou aqui? E o texto fala que Eli começa a confrontar os seus filhos. Meus filhos, não façam isso. Meus filhos, se arrependam. Não pratiquem tal pecado. Volte às páginas da Bíblia para o segundo livro de Samuel. E veja a consequência assustadora que deve mexer com as nossas emoções, levando-nos a ter um temor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 23, é dito assim. Versículo 22, era porém Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel. Ele sabia.
e de como se deitavam com mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, Eli, dizendo para os seus filhos: por que vocês estão fazendo tais coisas? Pois de todo o povo ouço constantemente. Veja, alguém que está pecando constantemente. E Deus está pacientemente esperando que os filhos de Eli mudem. Mas eles rejeitam a paciência, então as consequências são inevitáveis. Porque de todo o povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Olha o que o pai Eli diz para os seus filhos: pecando o homem contra o seu próximo, Deus será o árbitro. Ou seja, quando dois homens brigam, Deus é o juiz. Mas na sequência, olha o que ele diz: porém, quem peca contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai. Por quê? O que está na sua versão? Porque eles não ouviram a repreensão do seu pai? O pai falando: Eli, filhos, parem com isso. Não ouviram a voz do seu pai. Por que razão? O que está na sua Bíblia? Falem alto. Porque o Senhor os queria matar. E matou? Matou. Então, adianta a Eli ficar intercedendo? Há pecados pelos quais não adianta orar. A punição virá. E, gente, esse é o difícil do cristianismo. As pessoas, nós temos que tomar cuidado com o cristianismo cor-de-rosa que as pessoas querem mostrar por aí. O cristianismo é lindo, mas ele tem lugares e tem ensinos difíceis. E um desses é esse daqui. Se você concorda ou não concorda, Deus não se importa. Se para você parece certo ou não parece certo, Deus não se importa. Ele diz: não orem por quem peca para a morte, porque eu não vou atender, eu vou levar essa pessoa. O que será que aconteceu com Jezabel, na opinião de vocês? Eis que eu a prostro de cama. Será que ela se levantou depois de um tempo e falou: nossa, a igreja intercedeu, ela se levantou e voltou para o culto? Não, certamente essa mulher foi levada pela morte. E foi uma morte lenta. Foi uma morte desesperadora. Para quê? Por que ele fez isso? No verso de baixo ele diz assim: para que todas as igrejas saibam que eu sou o Senhor e retribuo segundo as suas obras. Eu recompenso a bondade, mas eu também sei recompensar a maldade, a desobediência no meio da igreja. Então isso são mensagens de profundo alerta, fazendo as pessoas tremerem diante de Deus. Não brinque com a paciência de Deus. Jesus utiliza as doenças para punir pecadores, principalmente. Então agora veja, nem toda doença é fruto de disciplina, mas algumas sim. Mas Jesus disciplina com doenças alguns pecadores, principalmente os pecadores, os que fazem os crentes tropeçar. Agora isso pega, hein? Cuidado com o que você faz. Pessoas que estão dentro da igreja, especialmente cristãos, que se tornam pedra de tropeço para outros. Ah, eu sou pedra de tropeço? Ah, Deus não vai fazer nada comigo. Cuidado, porque quando ele se voltar contra você, vamos fazer corrente de oração. Pode fazer o que você quiser. Ele não te livrará. Antes de eu chegar nisso aqui, só para vocês entenderem, bom, é mais fácil eu seguir aqui e mostro para vocês. Aqueles que estão dentro da igreja, que fazem outros tropeçarem, são punidos com maior rigor. Então, se nos seus conselhos, claro, eu estou dizendo aqui, por favor, estou falando de pessoas que têm a intenção de fazer. É possível que você oriente alguém, até mesmo um pastor oriente alguém, e orientou errado. Não, a ideia não era enganar. Aí estou falando de há pessoas na igreja que são pedra de tropeço, que orientam para o mal. Essas pessoas podem preparar, o chicote virá. Você não escapará. Ah, ninguém está me vendo. Jesus tem olhos como fogo. E ele tem pés de bronze. Você não vai se esconder dele. Cedo ou tarde, se ele decidir assim, ele pegará você. E quando ele pegar, não adianta. Não adianta clamar. A outra lição aqui, ele também pune, principalmente aquelas pessoas que perseguem ou castigam injustamente os crentes. Atos capítulo 12, versículo 21, conta a história do rei Herodes. Atos capítulo 12, vamos estudar o livro de Atos domingo de manhã, então pouco a pouco a gente caminha nele. Mas o que Herodes tinha feito? Herodes mandou matar a Tiago.
Herodes foi aquele homem, esse Herodes aqui é Herodes Agripa, tá? Não é o Herodes das criancinhas de Jesus. Herodes Agripa, o neto de Herodes, que está fazendo isso. Ele manda matar o primeiro apóstolo, ele executa. E ele gosta tanto do que aconteceu, que ele prende Pedro e fala, vamos matar Pedro também. Foi fantástico. Ele foi aclamado pelo povo. Os judeus falaram, olha, você é o libertador de Israel. E olha o que acontece no verso 21. Em dia designado, Herodes, vestindo o trajo real, ou seja, uma roupa da realeza, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. Então Herodes está falando com o povo. E olha o que acontece. E o povo clamava, é a voz de um Deus e não de um homem. O pessoal queria bajular Herodes. Quando Herodes falou, o pessoal falou, nossa, que voz linda. Ele não é um homem, ele é Deus. Ele tinha matado Tiago. Olha o que acontece. No mesmo instante, verso 23, um anjo do Senhor o feriu por ele não ter dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Eu acho que essa daqui é uma das mortes mais assustadoras da Bíblia. As pessoas debatem o que aconteceu. Alguns historiadores dizem que Herodes estava no trono e quando ele falou isso, ele foi tocado com uma disciplina e... Não sei se você sabe, não quero assustar você, mas o seu corpo ele é formado de bactérias. Quando você morre, as bactérias do seu corpo, o seu sistema imunológico não atua, as bactérias saem e comem o seu corpo. Foi o jeito que Deus fez. Aí sobram só os ossos. Herodes, as bactérias começaram a comer ele vivo, na frente de todo mundo. Ele começou a gritar e o corpo dele começou a ser comido por vermes. Você pode imaginar o tipo de morte assustadora? Outros dizem que essa morte foi sumária, que ele começou a gritar e começou a verme sair do ouvido, do nariz, aquela agonia, e ninguém podia fazer alguma coisa. Não podia, Deus tocou, falou, eu vou punir você com doença. E tocou com uma doença brutal. Outros dizem que não, que demorou 3 dias. Eu não sei o que é melhor aí no caso de Herodes. Dizem que Herodes foi colocado numa cama e os vermes comeram ele durante 3 dias. Ele gritava, não havia o que fazer. Deus usa a doença? Deus usa a doença. Deus faz coisas assustadoras. Ele sabe como punir. Então leve a sério se você é alguém que causa tropeço. Ou se você é alguém que persegue injustamente outros crentes. Deus sabe onde tocar. Talvez você esteja sentado aqui no seu trabalho, na sua família. Há pessoas que perseguem você injustamente porque você é crente. Zombam de você. Você passa e as pessoas sempre têm uma piadinha. Estão falando coisas, lá vai, olha lá de novo, o beato, a beata, esses fanáticos. A zombaria está ali, mas Deus tem olhos de fogo, Ele está vendo. E Ele põe a mão. E quando Ele põe a mão, não há quem possa impedir a mão dEle. Não há. Então é melhor você estar em paz com Deus e não persiga outras pessoas. E isso significa que você não deve perseguir nenhum outro crente. Crentes brigam na igreja? Aqui não, pense em outras igrejas briguentas, né? Aqui todo mundo vive em paz, ama o próximo. Os crentes têm desavenças. Há pessoas que vêm para a igreja e sentam e falam, de que lugar aquela pessoa senta? Vai sentar do outro lado. Nada a ver que então, o pessoal daqui está brigando com aquele, mas só para você. Rodrigo, não está brigado aqui com o Michel e o Marcelo não, né? Está de lado, mas está tudo certo. Mas há pessoas na igreja que fazem isso. A pessoa senta, muda de lugar. Senta, a pessoa sentou na frente, senta atrás. E persegue, e zomba, e fala. Isso se aplica a crentes também. Se você persegue crentes, justamente a mão do Senhor virá contra você. O que um pai faz com filhos quando os dois... Uma das aulas lá em cima hoje é para não se juntar com irmãos briguentos, né? Fala para as crianças. O que Deus faz quando 2 filhos estão brigando, e o pai identifica que um está fazendo injustamente, a perseguição é injusta, não é certa. A correção vem. Então, saiba isso. Uma notícia boa e uma ruim. Se você é o perseguido injustamente, saiba que Jesus está olhando. E se você é o perseguidor injusto, saiba que Ele está olhando. E a mão dele vem. E quando ela vem, sabe para onde as pessoas correm? Sabe qual é o primeiro telefone que toca? Pastor, ora por mim. Eu falo, não, João falou para não orar. Agora. Não vou fazer isso, mas só para você lembrar. Tá bom? Não adianta correr para o pastor. O pastor tem poder? Na nossa igreja não tem. Eu sei que tem igrejas que falam, não, eu vou ordenar, Deus vai fazer. Pode ordenar.
Ele faz o que quer e não há quem resista a ele. Ele pune principalmente os que fazem crentes tropeçar, os que castigam justamente crentes e aqueles que atrapalham a obra de Deus, impedindo a pregação aí no final do Evangelho. Aí você está em Atos 12, vira para Atos 13. Estamos caminhando aqui para o final, Atos 13. Olha como ele lida. Como ele lida com pessoas que perseguem, que punem, que atrapalham o avanço do Evangelho. Paulo está pregando e Paulo está evangelizando um homem. Capítulo 13, verso 6. Paulo, então, eles viajam e Paulo está tentando converter um homem chamado Sérgio Paulo, que era o procônsul, um líder ali naquela região de Chipre, que é uma ilha. Verso 7 diz... verso 6. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, por nome Bar Jesus. Aqui então você tem um incrédulo que estava naquela região. Mágico porque era alguém que praticava algum tipo de bruxaria. Paulo encontrou com ele. Paulo não vai se meter, não vai entrar em briga nenhuma. E aí diz assim, o qual, esse falso profeta, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul era um homem inteligente. Não sei se era muito inteligente, né? Porque tinha do seu lado um bruxo, mas o texto fala que ele era inteligente. Esse homem, o procônsul, chamando Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Então ele queria ouvir. Me falem sobre a palavra de Deus. Mas, olha o verso 8. Opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpretava o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. O homem queria ouvir do evangelho, e esse mágico do lado dele falava não, e impedia, e não deixava. Ele está impedindo com que o homem ouça a verdade. Ok, olha o que acontece, verso 9, Paulo diz, todavia Saulo, também chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos nele e disse, olha aí a brandura, lembra que eu falei da Bíblia colorida, da cor de rosa? Aqui a Bíblia é forte, olha o que Paulo diz, ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. E no mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, andando à roda, procurasse quem o guiasse. Então o procônsul, vendo, um trocadilho aqui, um parou de ver, o outro viu, vendo que sucedera, creu no Senhor, maravilhado com a sua doutrina. O que aconteceu aqui? Deus colocou a mão, ainda bem que Paulo disse para o homem, Paulo falou muito duro, filho do diabo, homem de iniquidade, você vai ficar sem ver um pouco de tempo. E se Paulo falar, você vai ficar de ver? Permanentemente. Você está impedindo o avanço do Evangelho. Deus, se você está pregando o Evangelho na sua escola, na sua família, e tem alguém impedindo, olha, Deus é alguém que toca, que livra, que tira esses obstáculos. Paulo percebeu que esse homem era um obstáculo, como apóstolo percebeu isso, e se levantou e fez algo. Agora, claro que Paulo aqui, ele percebeu que deveria fazer isso. Não vai sair você no seu trabalho, se levantando, ó filho do diabo, homem da iniquidade, fica cego. E a pessoa não ficar cego, te manda embora. Aí você fala, pastor, foi mandado embora, perseguição religiosa. Fala, não, nada de perseguição religiosa. Você agiu de forma errada. Mas Paulo aqui como apóstolo sabia o que ele estava fazendo. Por fim, quem segue Jezabel sofrerá a grande tribulação. O verso seguinte diz assim, eis que a prostrarei de cama. Pode voltar para Tiatira, Apocalipse 2. Eis que a prostro de cama, bem como... eis que a prostro de cama, bem como de grande tribulação os que com ela se adulteram. Então você tem dois grupos aqui. Na verdade vão aparecer três, a semana que vem eu continuo com o terceiro grupo. Você tem Jezabel, ele fala, vou colocar ela numa cama. E os que se adulteram com ela? Eram crentes também. Os que estão se relacionando com esse adultério espiritual, Jesus diz assim, eu vou colocá-los em grande tribulação, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então veja, Jesus está sendo coerente aqui. Ele deu tempo para Jezabel, ela disse, eu não quero. Ele jogou ela na cama. E agora o texto fala, eu vou trazer sobre os que seguem, os que estão se relacionando com ela, eu vou trazer grande tribulação, caso não se arrependam. Então o que ele está fazendo com essas pessoas? Ele está dando tempo. Ele puniu a Jezabel e está dando tempo para os que se adulteram com ela se arrepender. Se não se arrepender, não tem jeito.
Se não se arrepender, o juízo virá. Olha só, quem são os seguidores de Jezabel? E aí eu vou terminar com isso, a semana que vem eu sigo desse ponto em diante. Quem são os seguidores de Jezabel? Lá em Tiatira, eram as pessoas que se relacionavam com ela. As palavras aqui, vão nos mostrar que os seguidores é quem dá ouvidos aos ensinos errados que lhes contam, no caso de Jezabel, e alegremente os espalha ou pratica. Tem um salmo muito famoso que fala sobre isso. Quem lembra qual é o número do salmo? Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ah, como é feliz, bem-aventurado é isso. Como é feliz aquele que não anda no conselho dos ímpios. Ah, como isso acontece hoje nas igrejas? Ah, isso acontece de maneira muito simples. Então eu não conheço a rotina da sua casa, não se ofenda comigo, mas é muito comum eu ouvir pessoas que ouvem Jezabel e ouvem falsos líderes e depois espalham. Ah, pastor, eu estou ouvindo a pregação. Pastor, tem um padre que fala tão bonito, pastor. Eu tenho escutado umas pregações dele, pastor, olha, ele fala direitinho, pastor, esse padre, uma bênção. Pastor, eu estou ouvindo esse programa adventista. Olha, é muito bom, pastor. Esses ensinos aqui, pastor, que. E aí começa a postar para outros. Meu irmão, você não tem ideia o que você está fazendo. Deus vai disciplinar você. Está lá na sua casa? E o homem da televisão, né, hoje não dá mais, porque a televisão é fininha, mas antigamente falava, põe o copo de água sobre a TV. Hoje não dá, tem que inventar um outro sistema. Então põe o copo de água sobre a TV, que não dá mais, né, Márcia? A Márcia não tá, você não pôs água não, né, Márcia? A Márcia está rindo ali. Sepou, tomara que caia o copo e queima a televisão. Então eu estou aí amaldiçoando a sua televisão. Mas o pessoal fala, coloca o copo de água aqui, ora, eu vou orar e depois você bebe a água. Aí a pessoa fala, nossa, eu senti Deus. Você sentiu Deus nada. Só a água descendo no seu corpo, só isso. E aí a pessoa depois compartilha, eu vou mandar essa mensagem para não sei quem, para abençoar não sei quem. Você vai ser pedra de tropeço. Cuidado com a propagação. É uma das razões pelas quais, por exemplo, nos grupos de WhatsApp da nossa igreja, eu falo, irmãos, postem, peçam oração, compartilhem coisas, mas não postem coisas de cunho teológico. Por quê? Que pode existir pregadores que ensinam verdade, mas de repente em outras questões ensinam mentira. Em quem que deve fazer essa triagem teológica? São os líderes da igreja. Então não poste. Ah, eu gostei tanto desse pastor. Olha, talvez esse pastor esteja dizendo a verdade. Mas se você postar no grupo da igreja, você pode correr o risco de ensinar uma coisa errada. E Deus responsabilizar você e falar, você está sendo seguidor de Jezabel, de Acabe ou de Baal, seja o que for, mesmo sendo um crente. Tome cuidado. Eu não tenho tempo de explorar, eu sigo daqui a semana que vem. Jesus falou, quem segue Jezabel sofrerá grande dano. Muitas pessoas, eu conheço muitos, que sofreram grande dano e sofrem ainda hoje, porque a primeira é dita assim, coloca um copo de água perto da TV e eu determino a sua cura. Pronto, a pessoa fala assim, eu fui curado, eu não vou tomar mais remédio. E o que acontece? Agrava a doença, a pessoa morre. Grande tribulação veio porque ela estava seguindo os ensinos de Jezabel. Já vi pessoas falando assim, olha, o pastor determinou, então eu não vou dar mais insulina para o meu filho, porque se eu der insulina é falta de fé. E a criança padeceu. Já vi pastores ensinando coisas as mais abomináveis. Em Atibaia, houve um divórcio numa das igrejas, ali na época que eu estava lá, por volta do ano de 2007, porque um pastor numa igreja neopentecostal disse o seguinte, depois essa pessoa saiu dessa igreja e veio para a redenção, mas o pastor disse assim, Deus está me revelando que você, homem que está aqui sozinho, você está aqui, a sua mulher está em casa cometendo adultério. Haviam vários homens em casa, na igreja, sozinho. E ele falou, Deus está me revelando que há uma esposa aqui que não ficou, mas ficou porque está cometendo adultério. Ok, o culto terminou, vários irmãos estavam sozinhos, fizeram o quê? Já rápido, voltaram para casa. Um desses, se chegasse em casa e descobrisse alguém adulterando, falava, o pastor acertou. Mas esse homem, totalmente nécio, falta de sabedoria, chegou em casa, estavam a esposa e os 3 filhos. Ele chegou, mas esculachando a mulher.
E ela falou, mas o que aconteceu? O pastor falou, eu sei muito bem o que você fez, você é isso, e ofendeu tal, e agrediu ela. Por que esse homem fez isso? A mulher se divorciou, foi na polícia, fez uma denúncia de agressão. Por que isso aconteceu? Por que essa tribulação chegou sobre ele? Porque ele era um seguidor dos ensinos de Jezabel. Então, se você é alguém que gosta de ficar ouvindo bobagem, tribulação virá para você. Por quê? Porque não é imune quem se relaciona com os ensinos errados. Então, cuidado com as bobagens. Não ouça. E principalmente se você ouvir, não propague. Não propague. Chega de fazer, porque senão Deus vai visitar você. E eu quero livrar você disso. Semana que vem eu sigo daí. Eu falei aí que Jesus é justo, porque assim como ele fez com Jezabel, ele está dando tempo aos seguidores dela para que se arrependam. As aplicações do texto, e terminamos. 1. Se você está preso a um pecado e não consegue vencê-lo, como que eu lido? Confesse e clame a Deus por ajuda. Ele dá tempo para se arrepender, mas não ignore. Pastor, eu estou preso. Ore a Deus, fala, Senhor, livra-me. Ele te livra e você segue. Se você ignorar a paciência dele, a punição vem. 2. Se você ensina coisas que fazem os crentes tropeçar, saiba que Jesus tudo vê e trata com rigor quem não se arrepende. Pare. Se você propaga mentira, pare. Se você faz alguém tropeçar, pare. 3. Se você tem dado ouvido a ensinos errados, peça perdão a Deus e volte para Ele e para a sua palavra. Pare de ficar ouvindo bobagens por aí. A internet propagou muita mentira. Tome cuidado. O que eu recebo de mensagem de pessoas de fora da igreja, tem coisas que eu nem assisto mais. Eu falo para a pessoa, não vou assistir. Ah, mas não vou assistir, não precisa mandar porque eu não vou assistir. É porque é fulano e é coisa religiosa. Na política não precisa nem falar, mas coisas religiosas, eu recebo tanta bobagem que eu falo, não dá para acreditar nisso, é tão fraco, é tão tolo que não dá para acreditar. Então não faça isso. E por fim, se você está doente ou em tribulação por punição de Deus, peça perdão, pois Ele é misericordioso. Vamos orar. Vou dar alguns instantes para que você converse com Deus. É você alguém que tem que pedir perdão pelas escolhas que você tem feito? Talvez tenha que dizer, perdoa-me, Senhor. Eu não tenho dado frutos dignos. Perdoa-me, Senhor, porque estou andando de forma indiferente à missão. Em vez de alcançar pessoas para o Evangelho, eu estou conquistando coisas para mim. Ó Deus, escuta a minha oração nessa noite, perdoa-me. Se eu não tenho vivido para te servir. Perdoa-me, Senhor, ouça a minha oração. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E se hoje escutares a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. O Senhor Jesus é bom, manso, dócil, mas Ele sabe agir com rigor. Não abuse da paciência dEle, volte-se, clame. Ó Deus, visita a sua igreja, o Senhor sabe quem tem praticado o mal a ponto de fazer outros tropeçarem. O Senhor sabe quem são aqueles que propagam a mentira, que prejudicam o seu agir, o seu trabalho. Ó Deus, o Senhor é paciente, mas eu sei que a sua mão é forte e poderosa e a sua palavra nos diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O Senhor é fogo consumidor. Traz santo temor na sua igreja, que haja arrependimento, que nós possamos voltar para o Senhor que é rico em perdoar, que nós possamos cumprir a sua e somente a sua ordem, a sua missão. Corrige o nosso viver pela sua graça, para que possamos honrar o nosso chamado. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.